Queremos lembrar a todos sobre um congresso que estaremos realizando aqui no estado de São Paulo, da cidade de Sorocaba, entre a cidade de Sorocaba e Salto de Pirapora, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Veja aqui nesse canal o tema convite para o congresso sobre o novo nascimento. Esperamos vocês. Amém? Também quero aproveitar gravar esse vídeo sobre o assunto que me perguntaram. Uma irmã me perguntou, a irmã aí do canal me perguntou, o que é? Trata-se do quê? Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, para que nós não sirvamos mais o pecado como escravos. O que seria esse corpo do pecado que foi destruído no corpo de Cristo? Trata-se da natureza pecaminosa, que todos nós nascemos com esta natureza. Todos nós. Romanos 5:1, logo depois que o homem pecou, Romanos 5:1 diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens, todo ser humano nasce com esta natureza chamada pecado. E, portanto, a palavra de Deus chama de velho homem. Por quê? Porque Deus, o Pai, tem na pessoa do Filho uma missão de fazer destes homens considerados velho homem, significa pecadores, perdidos e condenados, filhos espirituais do diabo, fazê-los filhos de Deus e o novo homem, criado agora segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade, lá em Efésios 4, 24. Portanto, o que é esse corpo do pecado? Fala da nossa natureza. Fala a respeito da natureza pecadora. Ela, pela fé, sabendo disto, o Senhor vai nos conceder fé para que possamos crer que esta minha natureza pecaminosa, chamada pecado ou iniquidade. Por que eu estou falando de iniquidade? Porque o Salmo 51:5 diz, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Eu já nasci com a iniquidade, eu já nasci com esta natureza chamada pecado e tem esse corpo desta natureza pecaminosa. Mas a cruz do Senhor Jesus Cristo, quando ele nos atraiu todinho. O Senhor Jesus Cristo não nos atraiu apenas a nossa atenção, mas nos atraiu inteiro. O Senhor Jesus Cristo foi feito pecado por nós. Olha o pecado aí. Olha a natureza pecaminosa aí. O corpo do pecado. O velho homem, a velha vida. A natureza dessa velha vida chama pecado. E esta natureza, corpo do pecado, foi executada. Essa natureza foi executada. O corpo do pecado foi executado no corpo de Cristo quando Cristo nos atraiu e nos crucificou. Fomos crucificados. E a nossa natureza, corpo do pecado, com a natureza, o pecado, natureza pecaminosa, foi executada no corpo de Cristo na cruz. E se o nosso pecado, esse corpo do pecado, foi destruído, e era ele quem nos condenava diante de Deus, a palavra do Senhor ainda diz em
Romanos 6,7, quem morreu, justificado está do pecado. O corpo do pecado foi crucificado. O corpo do pecado foi executado. E agora é o novo homem com a natureza divina. Olha só que coisa linda em 1 Pedro. Em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. É 2 Pedro, capítulo 1. Por isso, em 2 Pedro, capítulo 1, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Agora não temos mais a natureza, o corpo do pecado, que é essa natureza pecaminosa, corrupta e condenada. Depois que fomos crucificados com Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós fomos renascidos juntamente com Jesus. Cristo nos ressuscitou. Deus, o Pai, ele foi ressuscitar o seu Filho Jesus Cristo naquela manhã gloriosa, mas também nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Lá em Efésios 2,6. Portanto, quando nós somos ressuscitados, nós ganhamos vida, a natureza divina, mesmo ainda tendo a nossa natureza terrena para ser santificada. Mas a nossa natureza pecaminosa, o corpo do pecado, foi executado. E se o nosso corpo do pecado foi executado, quem morreu? Justificado está do pecado. Você creu?